Vamos lá? Io. Ínaco, o antigo príncipe fundador, o rei dos Pelasgos, tinha uma belíssima filha chamada Io. O libidinoso olhar do soberano do Olimpo caíra sobre ela num dia em que pastoreava os rebanhos de seu pai na planície de Lerna. Zeus a amava. Tomou a forma humana e começou a seduzi-la com adulações tentadoras. Ó donzela, feliz será aquele que vier a possuí-la, mas nenhum mortal é digno de você, que bem merece ser a noiva do maior dos deuses, pois saibas que eu sou Zeus. Não fuja de mim, o calor do meio-dia está ardente. Venha comigo, a sombra da mata nos convida. Por que ficar se torturando no calor do dia? Não tema entrar na floresta escura. Eu vou protegê-la, eu, o Deus que empunha o cetro dos céus e que lança os raios sobre a terra. Porém, a donzela fugiu tão rápido quanto era capaz, e teria escapado se o Deus não tivesse abusado de seu poder, envolvendo toda a terra em profunda escuridão. A fugitiva foi rodeada por uma espessa neblina e, logo vendo-se impedida de avançar, parou, temendo bater em algum rochedo ou cair em algum rio. Foi assim que a infeliz Io caiu nas mãos do Deus. Era a mãe dos deuses. Havia tempos que estava acostumada com a infidelidade de seu marido. Ele a afastara de seu amor, voltando-se para o das filhas dos semideuses e dos mortais. Sempre desconfiada, ela observava atentamente os passos dele sobre a terra. E assim, para sua grande surpresa, percebeu como o dia subitamente desapareceu sobre uma grossa camada de neblina, em meio à qual não era possível distinguir nada, e viu que aquilo não podia ter sido uma causa natural. Então lembrou-se de seu marido infiel. Procurou por todo o Olimpo e não o encontrou. Se eu não estiver totalmente enganada, disse ela furiosa, estou sendo novamente traída por meu marido. Envolta numa nuvem, desceu para a terra e ordenou à neblina que ocultava o sedutor e sua vítima que desaparecesse. Zeus já suspeitava da chegada de sua esposa e, para salvar sua amada da vingança dela, rapidamente transformou a bela filha de Ínaco numa linda e branca vaca. Mas, também nesta forma, a graciosa donzela continuava linda. Era que logo percebeu a astúcia do marido, elogiou o belo animal e, fingindo do nada saber, perguntou a quem a vaca pertencia e de que rebanho era. Naquela emergência, Zeus recorreu a uma mentira, afirmando que a vaca era descendente da terra. Deu-se por satisfeita com a explicação, mas pediu que o marido lhe desse de presente o belo animal. O que o enganado poderia fazer? Se lhe entregasse a vaca, perderia sua amada. Se a recusasse, despertaria as suspeitas da esposa, que certamente haveria de vingar-se cruelmente da infeliz. Então decidiu abdicar por um momento da donzela, entregando à esposa a radiante vaca. Aparentemente satisfeita com o presente, atou uma corda em torno do pescoço do belo animal, levando-o em triunfo a infeliz. Em seguida, procurou Argos, o filho de Arestor, um monstro que lhe parecia especialmente adequado para este serviço. Argos tinha 100 olhos na cabeça, dos quais sempre só 2 se fechavam quando ele estava cansado, enquanto os demais permaneciam vigilantes. O monstro foi designado por Hera como vigia da pobre Io, para que seu marido Zeus não pudesse raptar a amada que lhe fora arrancada. Sob seus 100 olhos, Io poderia pastar durante o dia numa abundante pastagem, mas Argos permanecia o tempo todo perto dela, vigiando. Tinha diante dos olhos até mesmo quando ela estava de costas. Mas,
Quando o sol se punha, ele a trancafiava, atava-lhe o pescoço com pesadas correntes. Ervas amargas e folhas de árvores eram o seu alimento. Seu leito era o chão duro, sequer coberto de folhas, e ela bebia água de poças lamacentas. E o esquecia com frequência que já não era um ser humano. Para suplicar piedade, queria estender os braços a Argos, mas então se lembrava de que já não tinha braços. Queria fazer-lhe súplicas tocantes, mas de sua boca saía um mugido que a assustava. Porém, Argos não permanecia com ela sempre no mesmo local, fazendo com que Io mudasse frequentemente de lugar. Queria afastá-la do marido. Por isso, seu vigia percorria as terras com ela, e foi assim que ela chegou à sua antiga cidade natal, às margens do rio onde durante sua infância tantas vezes brincara. Foi então que ela viu pela primeira vez sua imagem na água. Quando a cabeça do animal com chifres a olhou da água, ela recuou horrorizada. Cheia de saudades, buscou aproximar-se de suas irmãs, de seu pai Ínaco. Contudo, eles não a reconheceram. Ínaco acariciou o belo animal, oferecendo-lhe folhas arrancadas de um arbusto. Agradecida, Io lambeu-lhe a mão, cobrindo-a de beijos e lágrimas. Mas o velho não tinha ideia de quem era aquela que ele acariciava e que também o acariciava. Por fim, Io, cujo espírito não fora alterado com a transformação, teve um pensamento salvador. Começou a desenhar letras com os cascos, chamando assim a atenção do pai, que logo leu na terra que tinha à sua frente a sua própria filha. Pobre de mim, exclamou o velho, abraçando o pescoço de sua infeliz filha. É assim que tenho que reencontrar você depois de procurá-la por todas as terras. Pobre de mim, estava sofrendo menos quando a procurava do que agora, quando a encontrei. Você permanece calada? Não é capaz de me dizer nenhuma palavra de consolo? Só consegue me responder com mugidos? Que tolo sou! Pensava em como fazer para encontrar-lhe o marido digno. Só pensava na tocha matrimonial e no casamento. Porém, agora você é parte de um rebanho. Mas Argos, o cruel vigia, não deixou que o pai continuasse com seus lamentos. Puxou Io e levou-a embora dali. Galgou então o pico de uma montanha e com seus 100 olhos atentos olhava em todas as direções. Zeus já não conseguia suportar os sofrimentos da donzela. Chamou seu filho Hermes e ordenou-lhes empregar a sua astúcia. Hermes apanhou seu cetro sonífero, abandonou o palácio de seu pai e dirigiu-se à terra. Ali chegando, tirou o chapéu e as asas, ficando só com o bastão. Parecia um pastor. Chamou cabras para junto de si e conduziu-as a pastagens distantes, onde Io pastava vigiada por Argos. Apanhou então uma flauta de pastor, chamada pelos gregos de siringe, e começou a tocar de maneira encantadora, como nenhum pastor mortal era capaz. Argos alegrou-se com aquele som agradável, ergueu-se de seu lugar sobre o morro e exclamou: Seja bem-vindo, seja você quem for, ó tocador de flauta. Venha descansar aqui perto de mim neste morro. Não há em nenhuma parte grama mais opulenta para o gado do que aqui. E que veja que sombra agradável estas árvores oferecem. Hermes lhe agradeceu, subiu o morro e sentou-se ao lado do vigia. Começou a conversar com ele e logo estavam tão entretidos na conversa que o dia findava sem que Argos sequer percebesse. Seus vários olhos começaram a ficar sonolentos, então Hermes voltou a apanhar sua flauta, tentando usar sua música para adormecê-lo totalmente. Porém, Argos, temendo o ódio de sua senhora, caso ele deixasse de vigiar a princesa, lutava contra o sono, e quando uma parte de seus olhos cochilava, ele se concentrava e permanecia desperto com a outra parte. Como a flauta de tubo só tinha sido inventada recentemente, ele perguntou sobre a origem daquele instrumento. Conto-lhe com prazer, disse Hermes, se nesta hora tão tardia você ainda tiver paciência para me ouvir. Nas montanhas nevadas da Arcádia,
vivia uma famosa Hamadríade, ninfa das árvores, chamada Siringe. Os deuses da floresta e os sátiros estavam encantados com a sua beleza e a perseguiram havia tempo, cortejando-a, e ela, porém, sempre conseguia escapar-lhes. Ela queria evitar o casamento e queria permanecer solteira, assim como Ártemis, com quem partilhava o amor pela caça. Por fim, o poderoso deus Pan, numa de suas expedições por aquelas florestas, viu a ninfa, aproximou-se dela e lhe pediu a mão, impetuosamente orgulhoso de sua alta posição. Mas a ninfa o desprezou, como aos outros, e fugiu dele, atravessando estepes desertas. Por fim, ela chegou às águas mansas do rio Ladon, mas o rio era fundo demais para que ela pudesse atravessá-lo. Ela então invocou sua protetora, a deusa Ártemis, pedindo-lhe que se apiedasse dela. Mas quando isso acontecia, o deus chegou, voando, e abraçou a ninfa que esperava na margem do rio. Como ele se assustou ao ver que tinha nas mãos apenas uma vara de junco, seus suspiros dolorosos eram amplificados e transformados por aquele tubo, e o encanto desse som agradável consolou o deus logrado. Pois bem, ninfa metamorfoseada, exclamou ele, com uma nova alegria. Também a nossa ligação será indissociável. E da vara de junco cortou os vários tubos de comprimentos diferentes, colando-os uns aos outros com cera, e chamou a flauta de doces sons com o nome da querida Hamadríade. E desde então a flauta dos pastores se chama Siringe. Enquanto contava essa história, Hermes mantinha os olhos fixados no monstro de 100 olhos. Ainda não tinha terminado a história quando viu que os olhos do monstro se fechavam, um depois do outro, e por fim todos tinham mergulhado num sono profundo. O mensageiro dos deuses então baixou o tom da voz, tocou com seu bastão mágico, uma depois da outra, as 100 pálpebras fechadas, reforçando assim o entorpecimento. E então, enquanto Argos estava mergulhado num sono profundo, Hermes agarrou apressadamente a sua espada, escondida sob seu manto de pastor, e lhe perfurou o pescoço. Ío estava liberta. É verdade que permanecera em forma de vaca, mas livre, correu fugindo dali. Porém, o que se passava na terra não escapara à vista de Hera. Ela concedeu uma nova tortura para a sua rival, mandando sobre ela um moscardo que enlouquecia com suas picadas a pobre criatura. A angustiada Ío foi tocada pela terra inteira para as citas no Cáucaso, para o povo das Amazonas, para o Bósforo da Ciméria e para o mar Meótico, e de lá para a Ásia, e por fim, depois, numa louca e desesperada corrida para o Egito. Às margens do Nilo, as patas dianteiras de Ío dobraram-se de exaustão, e inclinando para trás o pescoço, ela ergueu os olhos suplicantes em direção ao Olimpo. Zeus ficou comovido com aquele olhar. Correu para junto da esposa, abraçou e suplicou misericórdia para com a pobre donzela, que era inocente. Jurou diante das águas do Estige, a água dos ínferos, perante a qual os deuses prestam juramento, que não mais perseguiria a donzela com seu amor. Ao mesmo tempo, Hera ouvia os lamentos súplices da vaca, que se erguia em direção ao Olimpo. Então a mãe dos deuses deixou-se convencer e permitiu que seu marido restituísse a Ío o corpo humano. Zeus correu para junto do Nilo, afagou as costas da vaca com a mão, e o que aconteceu então foi um milagre. Os pelos desapareceram, o corpo do animal, os chifres sumiram, os olhos se estreitaram, a boca encolheu-se, transformaram-se em lábios, ombros e mãos reapareceram, e os cascos desapareceram. A única coisa que restou da vaca foi o seu belo alvor. Em sua forma original, Ío levantou-se do chão, erguendo-se em toda a sua beleza. Às margens do Nilo, Ío deu à luz Épalo, filho de Zeus. E como o povo honrasse aquela mulher maravilhosamente transformada e salva como a uma deusa, ela reinou como princesa por muito tempo sobre aquele país.
Mas apesar disso, ela não foi inteiramente poupada do ódio de Hera, pois esta incitou a selvagem raça dos Curetes a raptar seu jovem filho Épafo. E então Io foi obrigada a empreender uma nova migração para procurá-lo. Por fim, depois que Zeus fulminou os Curetes com o seu raio, ela reencontrou o filho que lhe fora raptado na fronteira da Etiópia. Com ele voltou para o Egito e reinou ao seu lado. Ele se casou com Mênfis, que lhe deu Líbia, da qual a terra da Líbia tem o nome. Após sua morte, mãe e filho passaram a ser honrados como os deuses Ísis e Apis nos templos. O filho de Líbia era belo. Além de outros filhos, ele teve 2 rapazes, Egito e Dana. Eles se tornaram príncipes poderosos. Egito teve 50 filhos, os egípciadas, e Dânao o mesmo número de filhas, as Danáides. Fugindo da perseguição dos egípciadas, Dânao dirigiu-se com suas filhas para Argos, no Peloponeso. Ali, na terra de origem de sua antepassada Io, construiu a fortaleza de Argos e escavou o primeiro poço, fazendo com que, em sinal de gratidão, os argivos o elegessem rei. Mas pouco depois vieram os 50 filhos de Egito para cortejar as Danáides por causa de suas riquezas. Dânao deu o seu consentimento, mas na noite seguinte à do casamento, as Danáides, incitadas por ele, mataram os maridos. Só um, Linceu, foi poupado por sua carinhosa esposa Hipermnestra, mas as assassinas, depois de sua morte, foram punidas nos ínferos pelo crime que cometeram, sendo condenadas a carregar água eternamente num barril furado.